Já tá gravando? Tô me preparando para o vídeo de hoje, me despindo, porque o assunto é chocolate. Eu sou a Tatiane Santos e esse é o Dicionário da Confeitaria, o meu canal. E ele é novinho, lançado agora no final de 2025, mas já é cheio de conteúdo. Aqui é um espaço para compartilharmos informações, tirar dúvidas e onde apresento todas as técnicas, dicas e segredos das receitas. Bem-vindos a uma nova forma de estudar e compreender o universo da culinária. O vídeo de hoje é teórico. Sim, eu já vou avisar isso já. Não esperem receita, que hoje eu vou falar sobre chocolate. Mas eu vou falar quase tudo, porque a gente não vai entrar em história, em outros aspectos que eu acho interessante sobre esse produto. Mas eu vou falar um pouco de tudo sobre chocolate. O que são os chocolates, os tipos de chocolate, as diferenças entre cada um deles, como é o processo de fabricação do chocolate, para você entender por que afinal você tempera o chocolate. É para dar mais sabor com sal e orégano? Não! A temperagem é o resfriamento rápido do produto e ela tem um motivo. Então todos esses aspectos eu vou abordar aqui hoje com vocês. Então, se você tem interesse em saber fazer as escolhas certas para comprar os chocolates que você vai precisar para essa Páscoa ou para todas as outras ou para tudo que você faz com chocolate na sua vida, este é o momento. A definição de chocolate já me importa, porque chocolate que eu estou falando aqui é a barra de chocolate feita com cacau, a castanha do cacaueiro. Eu vou falar todo esse processo, mas onde ela é torrada, moída e feita uma massa, e essa massa é adicionada de outros ingredientes, como algumas gorduras, leite, açúcar, e faz aquela barra deliciosa que você está acostumado a comer. Muito bem, quando a gente usa chocolate para o trabalho com doces, a gente derrete esse chocolate e aí usa. Se eu vou fazer um creme, como uma ganache, eu vou misturar algum líquido nele. Por isso que eu já digo, e eu vou falar disso na semana que vem novamente, que ganache é uma mistura de chocolate com algum líquido. A ganache é um creme de chocolate. Aí a diferença entre trufa e ganache é basicamente o formato do docinho, mas a gente chama tudo de trufa. A gente faz aquela pasta que é a ganache, chama de trufa de chocolate meio amargo. A pasta é a ganache, a trufa é o bombom. Mas beleza. E temos o chocolate puro. O chocolate puro é só o chocolate. E aí nos importa saber como trabalhar com ele, porque ele é um produto muito sensível ao calor. E nós estamos num país quente. Quase todos os estados deste país são quentes. Mesmo os estados do sul do país são quentes no verão. Não tem tanto frio assim na primavera e outono, tem um friozinho. Enfim, nosso clima não se mantém entre 17 e 19 graus, que era a temperatura ideal para a gente trabalhar com chocolate. Por isso, a gente tem formas de derreter e temperar específicas, diferente de outros lugares. Então eu vou mostrar para vocês todas as formas de temperar e derreter, para você entender qual é a melhor para você usar na sua região e no momento que você vai usar. Cada uma dá sim uma qualidade diferente para o seu chocolate. Mas a primeira coisa é a gente entender então, a partir desse conceito, temos a barra do chocolate, qual é a diferença entre cada um dos chocolates. Para ir para este ponto, a gente vai ter que voltar só um bocadinho, talvez uns 500 anos na história, para saber como a barra do chocolate foi feita. A barra do chocolate, bom, na verdade não nos interessa como ela foi inventada neste momento, isso é uma curiosidade, mas ela é composta do líquor do cacau. Gente, o líquor é líquor, não é licor. Eu vi num livro, inclusive neste, teve um probleminha de tradução aqui, ó. Eu amo este livro, separei para mostrar para vocês, é um livro de curiosidades da cozinha, que ele faz para a cozinha exatamente o que eu faço aqui nesses vídeos. Explica algumas coisas, desmistifica outras. Adoro o Robert Woke, ele é um senhorzinho simpaticíssimo. Já deve ter falecido, até preciso pesquisar isso. Mas ele tem uma coluna no New York Times, onde ele escrevia sobre as curiosidades dos leitores, sobre as coisas que aconteciam na cozinha. Ele é químico, então ele respondia de forma precisa as reações e tudo o que acontecia. Enfim. Neste livro está escrito licor de cacau, como se fosse o licor de bebê. Licor é com C, certo? Licor de bebê, aquele licorzinho doce que a gente toma, sei lá, quando quer, geralmente depois de um jantar. O licor de cacau é outro produto, apagamos, é licor, com Q-O-R. O licor de cacau, ele é a pasta do cacau prensada, é a semente que acabou de ser prensada. Se você nunca viu um cacau, eu tentei desenhar aqui, achei até que ficou bom, acho que eu mereço aplausos por isso. Porque tem um cacau aqui. O cacau, ele parece um melão, só que um pouco mais comprido.
Ele tem uma casca mais assim, grossinha, de mais ou menos 1 centímetro, e nós temos variedades de cacau, assim como nós temos, por exemplo, de uva. Não existe a uva branca, a Itália, a moscatel pequena que não tem semente, é mais doce, não existe a rubi, a globo, Niágara, enfim, uva de suco, uva de vinho, aquela uva de casca mole, agora tá me fugindo todos os nomes. Mas enfim, você tem uma noção que cada uva tem um sabor, não é? A maçã também é assim, a gente tem a maçã Fuji, maçã Gala, maçã Argentina, só que às vezes para uma maçã é mais difícil a gente entender a diferença entre cada uma. Uma uva acho que é mais visível, né? Uma tem a casca de uma cor, outra de outra. Então é a mesma coisa para o cacau. A gente tem principalmente 3 tipos diferentes de cacau no mercado, um mais violeta por fora, eu tô falando da fruta, ok? Do cacau. Um mais violeta, um mais amarelo, um mais alaranjado, e cada um tem características diferentes de sabor, tanto na fruta quanto na semente. E o que a gente usa para fazer o nosso chocolate é a semente. O que acontece com esta semente? Ela é retirada, então quando se abre esse cacau, aqui no meio tem tipo um pendúnculo assim, e as sementes ficam presinhas aqui. Elas são mais ou menos tamanho de uma castanha do Pará, e elas são com uma polpinha branca bem docinha em volta, que é a polpa do cacau que a gente toma na loja de suco quando vai tomar suco de cacau. Então, você pode abrir a fruta e comer essa polpinha e, enfim, jogar sementes ou guardar essas sementes, ou você pode pegar essa polpa e comprar numa loja de suco. Quase todos os nossos estados não têm cacau. Nosso cacau, basicamente, é plantado da Bahia para cima, em regiões mais quentes do Brasil. Ele é um produto nativo da região do Golfo do México, da região de Honduras. Então, ele é um produto do Brasil, da América Central, da região bem da linha do Equador. O cacau é nativo de climas quentes e ele dá no meio da mata, no meio da floresta. E o melhor resultado da produção de cacau tem que ser com agrofloresta. A gente tem que ter outras árvores fazendo sombreamento para o cacaueiro e caindo folhas para decomposição e nutrição, enfim. E aí a gente tem as regiões que produzem cacau no nosso país, então, da Bahia para cima. Então a gente só consegue comer polpa de cacau na fruta in natura lá, é muito raro. Eu já vi por aqui por São Paulo, às vezes eu tô no mercado em algumas épocas do ano, a gente tem o cacau inteiro, mas enfim, já comprei, aí a polpa é azedinha, ele foi colhido muito verde, sabe? Ela não se desenvolveu, aí é uma pelezinha insonsa, não. O cacau é gostoso, ele é uma polpa saborosa. Para fazer um bom chocolate, essa polpa não deve ser retirada e ser enviada para a indústria de suco. Mas você concorda que é muito mais vantajoso para quem produz, se a pessoa puder tirar a polpa e vender para a loja de suco lá embaladinha e pegar a semente, torrar e fazer chocolate? Ela tem 2 ganhos. Mas o ideal para a semente do cacau é que com esta polpa branca, essa semente vá para os tanques de fermentação. A fermentação nesses tanques vai fazer com que essa semente arredonde seus sabores, que ela elimine alguns ácidos, porque vai haver uma fermentação e a ação das bactérias presentes nessa fermentação vão mudar o sabor do seu chocolate. Então, o chocolate de boa qualidade já começa desde a fermentação da semente do cacau. Depois de fermentada, ela tem que ser seca, então ela é espalhada, né? Tem até uma novela antiga que eles espalhavam nos terreiros em cima, assim, nos galpões perto do telhado, nos forros das casas. Mas aí, enfim, é isso, é num lugar seco e quente para essa semente se espalhar, interromper a fermentação, não apodrecer. E depois disso, de seca, aí sim ela vai para a torra. A torra também deve ser feita em temperatura controlada, não passando de 165 graus, igual o forno que a gente assa aqui na confeitaria as coisas, para que ela não queime os aromas, os sabores e todas as substâncias saborosas que compõem o sabor do chocolate. Agora, se você comprou, se a indústria, se o fabricante está fazendo um chocolate mais barato, de uma qualidade, então, vamos chamar assim de inferior nesse momento. Depois eu vou mostrar para vocês, gente, que a gente não vai aqui xingar nenhum tipo de chocolate. Todos têm os seus usos, por mais que eles não sejam bons para a gente comer. Inclusive os fracionados e hidrogenados têm as suas vantagens, sim, para o uso, principalmente no nosso país. Então eu não estou aqui para xingar nenhum tipo de chocolate, mas para mostrar para vocês que quando um fabricante faz um chocolate de menor qualidade, vou chamar de inferior nesse momento, ele teve todas essas economias. Ele comprou, às vezes, a semente de um monte de produtores diferentes, então ele já tem ali várias... eu não falei que são 3 variedades de cacau principais produzidas no Brasil? A gente vai ter, às vezes, numa remessa, cacau de todos os tipos. Como é que você vai fazer, você, sei lá, dono da Garoto, como é que você vai fazer
para fazer o chocolate sempre com o mesmo gosto para aquele seu cliente que compra aquele chocolate. Você vai pôr aromatizantes que vão deixar ele sempre com o mesmo gosto. Mas para você pôr esses aromatizantes e os sabores naturais do cacau não prevalecerem e mudarem a sensação do seu consumidor, sabe qual é a maneira mais prática e barata? Queimar tudo. Sim. A maneira mais barata e prática é torrar essas sementes numa temperatura mais alta e a gente tentar eliminar esses sabores diferentes, queimar tudo mesmo. Assim a gente vai ter um padrão de sabor dessa castanha que na verdade vai ser gosto de castanha queimada, meio isso. E aí depois essa castanha vai receber bastante açúcar para você não perceber o amargo. E depois ela vai receber saborizantes químicos, aromatizantes, para a gente ter uma barra sempre com o mesmo sabor e cor que você deseja. Você, consumidor, que vai querer comprar o Lacta, o Garoto, o Nestlé, ou o Lindt, o Nugali, o Ama, qualquer chocolate que você consuma, sempre com a mesma cor, sabor e, enfim, né, característica. Então isso é uma coisa complicada, porque daí você percebe que a gente não tem como, se a gente tem um processo de fabricação que a gente desconsidera essas características da castanha, não tem como ter um produto de extrema qualidade no mesmo processo de fabricação, entendeu? Então, se eu quero um produto de extrema qualidade, o meu cuidado já começa na fermentação dessa castanha. Depois de fermentada, então, e torrada numa temperatura amena, essa castanha ela vai esfriar e vai ser moída. Ela é retirada a semente, a casca, tá? Porque ela tem uma pelezinha igual amendoim, só que é uma pele um pouquinho mais grossa. Essa pele é retirada e aí sim essa castanha vai para a moagem. Depois de moída, essa castanha, por ter muita gordura, em média 50%, 54% de gordura, ela não vira uma farinha. Ela é moída e vira o quê? Uma pasta. Essa pasta é então o líquor de cacau. Chegamos no líquor de cacau. O líquor é a pasta da castanha do cacau que foi moída lá na indústria. Beleza até aí? Muito bem. A partir daí temos a barra. Mas a compreensão do que acontece antes te interessa, para você já começar a entender a diferença entre um bom chocolate e um não tão bom. O líquor de cacau é adicionado então de outras coisitas, como mais gordura. Então o líquor vai ter 50% de gordura e 50% de sólidos. Vai mais gordura para deixar essa barra macia, vai leite em pó, vai açúcar e vai um estabilizante, que pode ser um tipo de lecitina de soja, qualquer produto que mantenha preservada a ligação entre a umidade, as moléculas e a gordura. Então, isso é o que compõe basicamente uma barra de chocolate. Tudo bem até aí? A lecitina é só um ingrediente de liga, tá? Vamos esquecer ela. Basicamente, o cacau vai ter líquor de cacau, açúcar e leite. Vamos pensar que tudo vai ser uma relação entre esses três ingredientes. Então, se eu tenho cacau 100%, na verdade ele é 100% pasta de cacau. Não quer dizer que ele não tem gordura, ele tem porque a própria castanha já tinha gordura. Aí eu tenho os chocolates 80, ele vai ter 80% sólidos de cacau, vou chamar de líquor, e vai ter, sei lá, 20% ou 15% de açúcar e mais algum outro percentual da lecitina e dos outros ingredientes. Então é sempre mais ou menos, grosso modo, essa brincadeira aí dessa relação. Tati, se eu tiver um chocolate ao leite, aí eu já tenho leite presente na mistura, geralmente de 70% cacau para mais, a gente não tem leite na composição da barra, tá? De 70% cacau para baixo é que a gente vai ter leite adicionado, no geral, ok? Amargo 70%, para o meio amargo, descendo, para o ao leite, e lá para o branco, eu vou ter cada vez mais leite, cada vez menos sólidos de cacau. Por isso que ele vai ficando mais clarinho, essa barra vai ficando mais clara, até chegar no chocolate branco, que sim, já falamos sobre isso. Não é chocolate, não. Ele é um bloco feito de gordura, que deveria ser manteiga de cacau, e a maioria nem é isso. Nossa, blasfêmia! Ele é outro tipo de gordura, leite e açúcar. Então você come barra de gordura aromatizada quando come chocolate branco. Aceite isso. Eu também gosto, mas aceite. Aí o chocolate ao leite que eu ia dar o exemplo. A gente vai ter, eu vou chutar, tá? Por volta de 80% de gordura e açúcar nessa mistura e uns 20% de sólidos de cacau, quando a gente tem um bom chocolate. Tem fabricantes que têm de 3 a 5% de sólidos de cacau e chamam esse chocolate ao leite. Porque daí é um outro problema que nós temos, que é a nossa legislação, a rotulagem, que não exige grandes explicações dos fabricantes nas barras. O mercado consumidor, sim, tem se tornado mais exigente e os fabricantes têm se obrigado a colocar, têm achado, visto que é uma vantagem, colocar as informações mais precisas nas embalagens dos chocolates.
Mas isso vem, gente, de uma década pra cá. Antigamente não era assim. Era só o nome. E aí cada um punha o que quiser. Na verdade era isso. Cada um punha o que queria na composição dessa barra. Principalmente fabricantes que fazem um bom produto, aí sim vai mais ainda interessar mencionar que esse chocolate foi selecionado numa região, que ele tem um terroir, ou que ele é um chocolate de origem. O que é isso? É um chocolate que é feito só de uma variedade de cacau, não é desses monte de sabores juntos de fruta. Um terroir é um chocolate que vem de um território mesmo, de uma região específica, então ele também vai ter características de sabor devido ao solo, igualzinho o vinho. Ou que ele tem altos percentuais de cacau, que ele é feito só de gordura de manteiga de cacau. Todas essas informações nobres interessam para quem faz um bom produto colocar no rótulo do chocolate. Acho que a primeira coisa importante para a gente entender sobre o chocolate é que tipo de chocolate a gente está falando. Mas a gente pode estar falando do tipo em relação ao teor de cacau, que é o que eu expliquei rapidamente agora, branco ao leite, meio amargo e amargo. E pode ser o tipo em relação à composição mesmo, o tipo de gordura que compõe essa barra. Para uso culinário, a gente pensa muito nisso, chocolate hidrogenado, fracionado, de cobertura ou nobre. Afinal, qual é a diferença entre eles? Basicamente, é o tipo de gordura que compõe essas barras. Você já entendeu que boa parte da sua barra é gordura, não é? Uma parte é sólido de cacau, que eu expliquei para você, uma parte é gordura. Se eu expliquei para você que a gordura da manteiga de cacau é a mais... Eu não expliquei, mas ela é a mais cara. Ela tem que ser retirada da castanha do cacau, e o que eu tirei dessa gordura ficou uma massa lá na prensa. Como é que ela é feita? Pega-se aquele líquido de cacau, aquela pasta, e se prensa. Aí a gordura pinga e fica ali aquela coisa seca e dura na prensagem. Aquilo ali é castanha do cacau pura sem gordura. A indústria moe e faz cacau em pó. Por isso também que existe diferença de sabor entre os cacaus em pó. Porque alguns são feitos chocolates bons, castanhas boas que foram fermentadas, torradas na medida certa, e você tem um bom líquor e, portanto, um bom cacau em pó. Aí você tirou a gordura. Gente, a indústria farmacêutica usa a gordura da manteiga de cacau para uma série de coisas. Para pôr em batons, para hidratantes de corpo, uma série de produtos. Então, a gente tem uma concorrência aí. O pessoal que faz barra quer a manteiga, o pessoal da indústria cosmética quer a manteiga. Na verdade, a indústria cosmética paga muito mais e a gente fica sem manteiga. É meio isso. E aí fica muito caro colocar manteiga na barra do chocolate. Então, para o chocolate ser feito com altos teores de sólidos de cacau, com todo esse processo de fabricação cuidadoso, onde a gente teve uma boa fermentação e torra, e com uma boa quantidade de gordura de manteiga de cacau, ou 100% manteiga de cacau, a gente terá um chocolate que a gente chama de nobre, porque ele é bom em todas essas características, elas foram atendidas. Mesmo assim, a gente tem chocolates que a gente chama de nobres, aqui na nossa indústria, que não tem só manteiga de cacau na composição, mas tem gorduras de excelente qualidade, que não estragam o sabor do seu chocolate, nem a sensação de derretimento na boca. Porém, outras gorduras trazem isso pra gente. Outras gorduras não derretem na nossa boca do mesmo jeito. As gorduras que compõem o chocolate derretem entre 30 e 36 graus. A sua boca está a 36, que é a sua temperatura corporal em média. Então, quando você come o chocolate, quando ele está em temperatura ambiente, que o nosso dia, vamos pensar que um dia ameno, normal, é 25 graus. Entre 20 e 25 é um dia. Quando você está nessa temperatura e você come o chocolate, você está mais quente, ele está sólido, ali no balcão, na sua loja, na sua casa, no seu armário. E quando você põe na boca, ele se derrete e some. Essa sensação também é incrível. Isso também ajuda a trazer a percepção do sabor delicioso que esse produto tem. Não só os componentes dele, mas essa sensação é muito maravilhosa. O chocolate com gordura de boa qualidade vai te dar isso. O chocolate que não tem gordura de boa qualidade não vai te dar isso. Porque a gordura não vai se derreter nessa temperatura. Às vezes, propositalmente, não vai se derreter. Que é o caso dos hidrogenados fracionados e também do chocolate cobertura. Mas principalmente dos hidrogenados e fracionados, onde a gordura passou por processos de modificação química e às vezes física, que mudou a estrutura da molécula da gordura e deixou ela sólida, de forma que em temperatura ambiente até sei lá 35, 40 graus, esse negócio não vai derreter. Então assim, é bom para você trabalhar? É ótimo. Você consegue fazer um bombom e ele não derreter, você não perde a produção. Mas não é tão bom assim para você perceber o sabor. E alguns processos modificam a gordura de um jeito que ela fica com sabor amargo, com sabor esquisito, por isso que a gente não gosta. Então a gente fala que o chocolate hidrogenado é aquele que a gente masca. Lembra quando a gente comprava uns chocolatinhos mais simplesinhos, assim, em lugares, o tal do guarda-chuvinha?
Você masca que nem um chiclete, nheque, 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 e ele não se derrete na sua boca, porque justamente ele é feito com esse tipo de gordura hidrogenada. Então, vamos só agora trazer para o didático essa questão. Se o chocolate é feito com gordura hidrogenada ou fracionada, elas são bem parecidas. Eu, de verdade, não sei toda a diferença do processo da fabricação das gorduras que são colocadas no fracionado e no hidrogenado. O que eu sei? Antigamente, quando o chocolate não era nobre, inventou-se o hidrogenado. A hidrogenização eu sei que é a adição de hidrogênio na gordura e um processo de agitação que faz mudar lá a molécula e ela fica mais dura. Ela não derrete com facilidade. Esse é o pior sabor. Mas ele resolveu por uns anos a nossa história com o chocolate, porque ele barateou o produto e porque o chocolate sempre foi caro, viu? Ele sempre foi da nobreza. Lá nos 1500 ele era da realeza e depois com os mexicanos ele era também dos imperadores mexicanos, né? Então assim, o chocolate sempre foi da nobreza, sempre foi um produto caro. E ele foi se popularizando depois da Revolução Industrial. Mas enfim, as gorduras hidrogenadas deixaram o chocolate mais barato para o público em geral e ele não se derretia. Então, para lugares como o Brasil, países de clima quente, isso era fundamental. Então foi muito importante isso, mas mudava completamente o gosto. Aí a gente foi ficando chato, né? Sim, a gente foi ficando seletivo. A gente foi sabendo escolher, experimentando outras coisas boas e querendo os melhores. A gente também é muito esperto, isso é muito bom. Que bom. Aí a indústria foi e trabalhou e fez um produto melhor. Fez o chocolate fracionado. Só para finalizar, o hidrogenado não precisa de temperagem. Você só derrete, a gordura dele aguenta o derretimento, não queima. Quando eu falar de derretimento, eu vou explicar um pouco melhor sobre essa coisa da queima do chocolate durante o derretimento, tá? Mas o chocolate hidrogenado pode ser derretido e utilizado lá no seu molde. Depois que ele for resfriado, ele vai endurecer e ele não precisa do processo chamado temperagem. Vocês vão entender por que isso, tá? Quando a gente falar de derretimento e temperagem. Só não quero misturar muitas coisas, senão isso aqui fica infinito. Então, o hidrogenado não precisa de temperagem, o fracionado também não precisa. Então, vamos dizer que ele é um equivalente, então a indústria foi lá, melhorou o processo e fez uma coisa equivalente ao hidrogenado, só que melhor. Melhor principalmente no sabor. O chocolate fracionado é muito mais gostoso que o chocolate hidrogenado. Então, é um chocolate que não precisa de temperagem, aguenta o nosso clima, é barato, é mais barato que os outros, e ele não precisa de temperagem. Então, para você, no manuseio, fazer uma casquinha de bombom é muito mais fácil. Às vezes, vale a pena você pegar um chocolate fracionado, derreter, faz a primeira casquinha do bombom, porque às vezes para fazer um bombom, se você nunca fez chocolate, eu te ensino, eu te falo. Hoje eu não vou fazer por causa do calor. Nós estamos numa época de calor. Infelizmente a Páscoa no Brasil é no calor, né, gente? Então eu vou gravar uma aula prática sobre chocolate no inverno. A minha cozinha não tem ar-condicionado. Na verdade, isso nem é permitido. Com um forno desse tamanho, eu tenho um ar-condicionado aqui dentro. Meu funcionário teria um choque térmico e teria problemas motores, inclusive, por isso. Então não pode, é proibido mesmo. Também não pode ventilador, porque ele empurra toda a sujeira para todos os lados. Consulte a legislação. Então, a cozinha climatizada, ela tem que ser separada da cozinha quente. Eu não tenho espaço aqui. Mas quando a gente fizer aula prática, eu vou te ensinar. Mas hoje eu só vou te falar que para fazer uma casca de um bombom, geralmente a gente dá 2 banhos. A gente despeja o chocolate no molde, se o molde não tem aquela parte de dentro, que é um outro tipo de molde inventado hoje, né? Que a gente faz a casca de uma vez só. Mas se ele não tem, a gente dá um banho e deixa escorrer todo o excesso. Só que aí fica uma casca muito fina. E a gente não pode deixar escorrer nessa posição. Imagina que isso aqui é um monte de moldezinho de bombom. Eu tenho uma forma com um monte de moldes. Se eu deixar escorrer nessa posição, o chocolate vai escorrer para o fundo e vai ficar grosso aqui. Quando eu virar esse bombom e desenformar, você for comer, esse bombom vai estar com uma camada muito grossa de chocolate aqui. Isso não é elegante, isso não é uma boa fabricação. Isso aí é igual cortar um bolo. Uma camada desse tamanho e a outra desse. Num bolo bem feito, todas as camadas são iguais e as camadas de recheio também. Num bom bombom, toda a casca é homogênea. Então a gente dá o banho e vira de volta essa forma para o chocolate escorrer assim, esse bombom. Aí todo o excesso escorreu, tal, e geralmente a gente dá outro banho e escorre de novo. Aí sim a gente tem uma boa casca mais firme para você poder rechear, seja com uma trufa, com uma geleia, seja lá o que você quiser colocar dentro do seu bombom ou mesmo do seu ovo de Páscoa. Se for um ovo de Páscoa, normalmente a gente dá 3 banhos, para ficar bem grossinha, para essa camada ter uns 4 milímetros de espessura, para que realmente o seu ovo aguente o peso de tudo que vai nele depois. Se você quiser aproveitar bem o chocolate fracionado, você pode dar o primeiro banho de fracionado e todos os outros banhos e o recheio e fazer com chocolate nobre. Isso é uma boa solução.
Porque a parte de fora, a casquinha mesmo do seu bombom, é um chocolate que segura melhor a temperatura. Isso já vai ajudar. Mas nada vai te impedir de um dia muito quente tudo se derreter. Depois, no final, eu posso contar um caso de uma pessoa que perdeu toda a produção na véspera da entrega porque o ar-condicionado da casa quebrou. Sim. Então, dito isso, entendemos que o chocolate hidrogenado e o fracionado não precisam de temperagem e eles são bons porque eles aguentam o calor. Então, gente, por isso que eu falei que eu não ia xingar ninguém. Cada um tem suas características, inclusive custo. Depende muito do que você está fazendo, para quem você está servindo. Agora, para fazer trufas e ganaches, aí não tem necessidade, né, gente? Aí é só realmente uma questão de custo você querer colocar um chocolate fracionado para fazer uma ganache. Ele vai ser ruinzinho de gosto. A sua ganache é uma mistura de chocolate com líquido, ele nunca vai solidificar de volta. Ele fica mais duro ou menos duro conforme a quantidade de líquido, mas ele nunca vai solidificar. Então, para uma ganache, a gente não pensa nesses chocolates, a gente pensa só em chocolate bom. E aí existe uma terceira faixa de chocolates no mercado, que são chocolates tipo cobertura. O chocolate cobertura, ele é bem parecido com esses outros aqui. Em relação à gordura, o que eu quero dizer? Gorduras substitutas que vão dar características para o seu chocolate, equivalentes a um chocolate nobre, mas não é igual. O chocolate cobertura tem uma preocupação maior ainda com o gosto. A ideia é que a gente possa usar ele para coberturas, para fazer também casca, mas para cobertura de fazer cremes e fazer uma série de coisas num custo menor. Então a gente não pode imaginar que ele vai ficar tão bom quanto um chocolate nobre. Vai ficar bom, ok? E o último é o nobre, que eu já falei para vocês no começo de tudo. É o chocolate que tem uma boa gordura, se não manteiga de cacau, alguma coisa muito boa e equivalente, que tenha uma boa temperatura de derretimento e um bom ponto de quebra, sabe? Porque um bom chocolate, ele derrete e quebra. Numa degustação, a gente avalia como ele faz fleck na boca e como ele se derrete na língua logo em seguida. Então, todas essas características dizem que tipo de gordura está envolvida ali. Então, o chocolate nobre normalmente é feito com esse tipo de gordura e com uma boa quantidade de sólido de cacau em todas as suas fases. E mesmo se você estiver falando do chocolate branco, que já sabemos que não tem sólidos de cacau, ele é feito com manteiga de cacau de verdade e um bom leite em pó, dando a esta barra um sabor muito bom, que é o caso dos excelentes chocolates brancos que a gente tem principalmente importados, mas a gente também tem no Brasil excelentes chocolates brancos também, tá? E um deles é esse aqui que eu comprei essa camiseta, a Nugali. A Nugali é de Santa Catarina e eles têm um chocolate incrível e eles têm uma degustação, uma visita guiada à fábrica, mostrando um pouco do processo de preparo e vende chocolate lá também. E eles são um chocolate brasileiro de enorme qualidade, assim como o chocolate orgânico da Bahia, que eu gosto muito, que é o AMA, A-M-M-A. São chocolates incríveis, que cada um tem a sua história aí de como se chegou nesses produtos. A gente tem outras fábricas menores também de bons chocolates, mas, infelizmente, nada disso é numa escala industrial. Até porque o próprio nome, escala industrial, é muito difícil da gente ter esse tipo de coisa, no Brasil pelo menos, num valor acessível. Aí o Nugali é o maior de todos. É o mais industrializado, vende barra, exporta, né? Os outros são um pouco menores. Então nós temos vários fabricantes bons de chocolate. A gente tem o Valrhona, a gente tem o Lindt suíço, a gente tem o Barrica Lebow belga, que são fábricas enormes que vendem chocolate para o mundo todo e chocolates de qualidade aí, até para a indústria, né? Mas enfim, para o consumidor final. Mas uma coisa importante, esses chocolates, quando eles vêm para o Brasil, eles não são o mesmo produto vendido fora por causa do nosso clima. Eles também tiveram que se adaptar. Então, se você tem a possibilidade de viajar e comprar um chocolate Lindt na Europa, você vai ver que ele é completamente diferente em sabor e em textura do chocolate Lindt vendido aqui, tá bom? A gente tem chocolate Lindt no mercado nacional, né? O chocolate Callebaut, mais ainda. A gente tem uma fábrica de chocolates aqui em São Paulo, em Extrema, divisa com Minas Gerais, logo depois de Atibaia ali, a gente tem uma fábrica que a Barrica Lebow abriu no Brasil. E a partir daí a gente teve chocolate chamado Cical no mercado. O Cical, S-I-C-A-O, é um chocolate, eu vou dizer de linha mais barata, de segunda linha, mas é um chocolate nobre, excelente, equivalente a um Milk da Harold, equivalente a um Genuine da Cargill, mas o Cical é uma linha mais comum da Barrica Lebow. E a fábrica deles é aqui no Brasil. Então eles tropicalizaram, a gente chama isso, esse processo de adaptação do produto para os trópicos, para qualquer característica que seja. No caso do chocolate, principalmente ao nosso calor, gente.
O maior problema de trazer esse produto tal como ele é fabricado fora é o calor. Então o chocolate vai ser bom. Essas fábricas, lógico, que se preocupam em manter totalmente sabor e qualidade para o seu cliente, mas não é igual. Não tem como ser, ok? Se você então entendeu agora que esses chocolates se diferem, principalmente em relação à composição, em relação à gordura, e que o chocolate nobre é feito com gorduras de excelente qualidade, no geral manteiga de cacau, a gente vai entender agora quando o chocolate se difere em relação ao tipo, em relação à cor e sabor, que seriam os chocolates branco ao leite, meio amargo e amargo. Pensando, eu vou imaginar um chocolate nobre agora, tá bom? Vamos pensar que a gente está com esse produto aqui em mãos. Então eu tenho chocolates nobres, branco ao leite, meio amargo e amargo. Qual é a diferença entre eles? O branco não é chocolate. Não, porque ele não tem sólidos de cacau. Ele é uma massa feita de gordura. Se essa gordura for de grande qualidade, vai ser manteiga de cacau ou gorduras de muita qualidade, equivalentes em textura, derretimento, ponto de quebra. Um leite de qualidade, um açúcar também, né? Como a gente não tem uma legislação no Brasil que determine qual é o percentual exato que cada produto, cada chocolate tem que ter para ser chamado de ao leite, a gente vai tentar se orientar pelas legislações norte-americana ou europeia, francesa, belga, suíça. E aí a gente vai dizer que um chocolate pode ser chamado de ao leite se ele tiver no mínimo 10% de sólidos de cacau, até 20, 25%. Na média, um chocolate chamado ao leite, ele tem 20% de sólidos de cacau. Se ele tem 20% de sólidos, os outros 80% aqui no caminho é gordura de novo e leite e açúcar, ok? O meio amargo é para ser meio a meio mesmo. Se a gente pudesse seguir exatamente uma legislação, o meio amargo teria no mínimo 35% de sólidos de cacau, até 54%, 55%, enfim. Essa faixa, mais uma média de 55%. Então, um chocolate com 45% de sólidos de cacau é um chocolate meio amargo perfeito. 40% de sólidos de cacau também é um chocolate meio amargo perfeito. Então, se ele tem, aí só para fortalecer na sua cabeça, se ele tem 50% de sólidos de cacau, quer dizer que os outros 50% são manteiga de cacau e gorduras, né, e açúcar, ok? E leite. Gordura, açúcar e leite. A próxima é o chocolate amargo. Os chocolates amargos não têm uma rotulagem muito específica. Quando o fabricante faz isso, ele sempre menciona exatamente o percentual de cacau que ele tem. 60, 65, 70, 75, 80, 83, enfim, todos são amargos. Mas a gente costuma dizer que até 80% cacau, então de 50 a 75, 80, são os chocolates amargos. E a partir de 80% cacau, a gente chama de chocolates super amargos, porque eles são super amargos mesmo. Eles são bem amargos, eles quase não têm açúcar, ou o 100% que não tem açúcar, e vai ser só o sólido, o líquido de cacau que foi processado para uso. Então essa é a diferença entre esses chocolates em relação ao tipo de produto final. Tati, por que cada chocolate tem um ponto de derretimento diferente, uma temperatura diferente que eu tenho que tomar cuidado quando eu derreto e faço meus bombons? Justamente porque causa disso que eu acabei de explicar. Os que têm mais gordura na composição são mais sensíveis ao derretimento. Os que têm mais sólido de cacau são mais resistentes ao derretimento. Eles derretem com mais dificuldade porque eles têm menos gordura presente ali. Além disso, são as gorduras que no processo de derretimento tem todo um monte de reações que a gente tem que tomar cuidado e nem sabe, mas a gente toma cuidado quando a gente derrete, para que depois essas moléculas de gordura se organizem de novo e solidifiquem de uma forma que fique brilhante e bonito o seu bombom. Então tudo tem a ver com a gordura nesse processo, gente, tudo. Os cuidados de derretimento, os cuidados de temperagem tem a ver com o teor de gordura. Por isso que o chocolate meio amargo é o mais fácil de trabalhar. O amargo também é, mas você nem usa ele, né? Porque ninguém compra. Mas o meio amargo, ele é muito fácil de trabalhar, porque ele tem menos... Não é que ele pode queimar, nunca, nenhum deles. Mas assim, é menos sensível ao calor, vamos dizer assim, tá bom? Você pode errar um pouquinho com ele. Com ao leite branco você não pode errar nada. Nada, senão não vira casca, ok? Muito bem, então esses são os principais... Diga lá. E o chocolate rubi? O chocolate rubi é uma invenção nova, né?
Não sei se todo mundo já viu. É um chocolate rosado, foi inventado pela Barrica Lebot. E na verdade, bom, a gente pode até voltar um pouquinho na história. No processo de invenção da barra do chocolate tal como ela é hoje, porque o que os mexicanos comiam lá há 1000 anos atrás era o chocolate líquido, tá? Eles tomavam chocolate quente líquido. A barra foi inventada na Europa. No processo de invenção da barra, se descobriu que se colocar alguns produtos, alguns aditivos, ou ácidos ou alcalinos, no processo de fermentação, a gente muda o cor e o sabor do chocolate resultado disso. Inclusive, foi por causa disso que se descobriu o chocolate alcalino, que é mais avermelhado, e é o chocolate que faz o bolo Red Velvet, sim! Alguns tipos de castanha, dessas variedades de cacau, tem uma especificamente que os caras descobriram que com a presença de ácido lá no processo de fermentação da semente, a castanha fica rosada. E eles, em vez de torrar a castanha, porque é o que fazia, né? Essa castanha já existia, esse chocolate já era usado. Então eu imagino que eles torravam essa castanha junto com as outras e faziam chocolates normais. Mas aí alguém foi e teve a ideia, isso aqui é lindo, vamos aproveitar. Só pode ter sido isso. Então eles fazem algum processo de secagem da semente diferente, que mantém a integridade da cor, que não torra essa semente a ponto dela perder o tom rosado que ela adquiriu no processo de fermentação. Agora, gente, eu não sei dizer se é adicionado alguma cor a mais, porque o chocolate é muito rosa, né? Então eu não sei se realmente a fermentação da castanha dá toda aquela cor ali, ou se eles dão uma ajudinha com um pouquinho de corante, tá bom? Mas o chocolate rubi, ele é branco. E ele tem, o de verdade, puro, tem sabor de chocolate branco. Aí, se você sente um gosto de frutas vermelhas ou um gosto de morango, isso é mais uma sugestão mental, entendeu? É igual beber um vinho e falar, isso tem gosto disso. Você só vai sentir gosto daquilo a noite toda dali pra frente na sua taça. Isso é uma sugestão que faz você só pensar naquilo. Mas, normalmente, ele não tem esse sabor. Se alguém colocou, também foi adicionado. Ele pode ter aromas mais frutados, e isso sim é comum, gente. Quando você faz que a gente chama de degustação linear, né? Que a gente pega vários chocolates de uma mesma... vários brancos, vários ao leite, de várias marcas. A gente percebe o quanto as características da torra mudam no sabor do chocolate, e o sabor da fruta é uma característica muito marcante. Esses chocolates que eu mencionei antes, os Ama, que são chocolates orgânicos produzidos na Bahia, fabricados pelo Diego Badaró, eles têm uma embalagem linda, um sabor maravilhoso, é tudo lindo. E eles têm um processo de fermentação feito com tanto cuidado que o chocolate tem gosto de fruta. Parece que os caras colocaram banana no chocolate, maracujá, mas ele não tem nada, é só castanha. Nem tem como colocar esse sabor na castanha, na barra, senão não viraria barra. Isso aí tem a ver com onde o fruto está plantado, o que ele tem de árvores em volta, e com todo o cuidado no processo de torra para não deixar esses aromas irem embora. Então eu acho que o que a gente pode sentir num chocolate como esse, no Rubi, é um cheiro frutado, que nos remete a frutas vermelhas, muito mais por ser frutado. Uma fruta madura fermentada tem um cheiro que lembra um pouco fruta vermelha, mas não é que ele é adicionado de sabor, tá bom? Então é isso que eu sei do chocolate Rubi, não sei se ajuda muito, mas ele vamos pensar que ele é equivalente ao chocolate branco, que os caras mantiveram um tom rosado que a semente tem, que é próprio dela. É isso que ele é, beleza? Difícil de comprar, caro, por isso que a gente não usa muito. Tendo entendido isso, e a gente já falou um pouco do processo de fabricação do chocolate, vocês já entenderam como a gente chega numa barra. Na composição dessa barra, falei várias vezes, e a gente entendeu isso. Para entender a diferença entre esses chocolates, o que afinal eu tenho que tomar cuidado quando eu faço o derretimento e temperagem de um chocolate? Que é o que afinal de contas você vai fazer quando vai lá e compra. Escolhe o seu chocolate e compra essa barra. Derretimento e temperagem. O derretimento até a gente pode cuidar sempre, mas a temperagem é um processo necessário para chocolates chamados de nobre, que tem uma gordura mais sensível à temperatura. Para a gente entender um pouquinho mais isso, pensa assim, ó, e aí não é mentira. Essas gorduras que a gente fala, que compõem o chocolate, a semente, que a gente chama tudo junto, a gente pega esse bloco e fala, é manteiga de cacau. É a pasta de gordura que saiu daquela castanha, né? Mas ela não é um tipo só de gordura. São 7 tipos diferentes de gordura que estão presentes na composição da manteiga de cacau. E o que acontece, pessoa, é que cada uma delas tem um ponto de enrijecimento,
que ela fica dura com a temperatura fria, e um ponto de fusão, onde ela se derrete. Então, quando a gente derrete um chocolate, é importante a gente derreter até uma temperatura, sim, que todas as gorduras presentes nessa mistura se derretam. Porque se todas não derreterem, umas vão estar lá sólidas, você não vê. A maior parte derreteu, mas algumas não. Então você não vê, mas elas ficam meio duras, soltas ali. E quando você vai voltar a enrijecer esse chocolate, ou seja, fez a temperagem e deixou essa casca esfriar, talvez ela não tenha o brilho total que ela poderia ter, porque algumas gorduras você não vê. Mas no microscópio você veria uns pontinhos delas soltas ali duras, porque elas ficaram sólidas ainda no processo. Então sim, a gente tem que derreter. Mas até quanto, Tati? Todas elas, a última gordura presente ali, que queima, que passa da temperatura, aguenta no máximo 42 graus. Gente, você tem noção que é isso? Campinas esteve a 42, ontem estava a 41 graus na hora do almoço no carro. 41 graus não é muito quente, gente, é um morno quente. Se fosse numa panela, é quase líquido de mamadeira de bebê, que a gente verifica no pulso. Passou disso, queimou. É isso. Não pode esquentar demais. Cada chocolate, como eu comentei, tem uma sensibilidade diferente ao calor. Vai precisar de menos calor para se derreter, mas todos eles derretem até no máximo 42 graus. A temperatura ideal de derretimento para o chocolate é 38 graus. E aí sim é menos quente ainda. E se não tem muito calor, é lógico que ele não vai derreter muito rápido, concorda? Mas no geral, seja qual for a forma, a gente mexe. Até uma derretedeira profissional, ela mexe para que todo ele se derreta de forma homogênea e eu não tenha mais calor nas laterais e menos calor no centro, de forma que o centro não derreteu e a lateral aqueceu mais do que devia. Então a ideia é deixar sempre numa temperatura amena. E depois a gente faz o resfriamento dele novamente. Esse resfriamento após o derretimento, põe na cabeça que assim, ó, quando você derreteu, você deixou aquele monte de grupos de gorduras diferentes soltas nadando dentro da sua bacia de chocolate. Tá todo mundo lá solto. Se você botar elas imediatamente no freezer, as gorduras que enrijecem mais rápido vão endurecer e vão impedir as outras de se mover. E vai ficar todo mundo meio amontoado, meio ali, meio parado. O chocolate vai dar um aspecto áspero. Você vai ver um chocolate fosco. Ele perdeu o brilho e tá feio. Quando você, após o derretimento, faz um resfriamento rápido antes da cristalização total, que é na forma, você põe todo mundo de volta no lugar, gente. Isso aí vai fazer com que todas as moléculas de gordura se realinhem. Pense que o derretimento, você está fazendo um rearranjo, um realinhamento das moléculas de gordura, deixando todas elas na posição correta. Aí sim, quando elas forem ali para a forma e o chocolate finalmente cristalizar, elas vão estar cristalizando na posição certa. E aí o chocolate vai ficar liso e brilhante, que é o que você quer quando faz um bombom. Entenderam? Eu acho que essa é uma boa forma de entender, de eu explicar, uma forma simples da gente entender o que a gente faz quando tempera um chocolate. Só para você saber, a cristalização total do chocolate só ocorre muitos dias depois de você fazer o seu produto, tá? Porque tem alguns tipos de gordura que demoram muitos dias para terminar de se solidificar. Só que elas são um percentual muito pequeno daquelas 7 que eu falei para vocês que tem na pasta de manteiga de cacau. Então, essas você realmente não tem como alinhar e arrumar. Elas vão ficar soltas ali, né? Que você não vai enxergar isso, mas elas vão estar soltas ali e com o tempo elas vão solidificar. Se você não fizer um bom processo de derretimento, se você derreteu demais, ou seja, se você aqueceu demais qualquer um desses chocolates no derretimento, o que vai acontecer é que eles queimam. Aí o que a gente fala que é um chocolate queimado? Primeiro, se você queimou e esquentou demais, perdeu. Faz ganache com ele, porque ele nunca mais vai ficar sólido. Você aqueceu a ponto de você romper as moléculas de gordura, as ligações ali e tudo mais. Elas arrebentaram e aí não tem como realinhar, rearranjar ou fazer qualquer coisa. Ele pode até endurecer e ele vai, porque ele é gordura, ele vai solidificar no frio, mas quando você tirar da geladeira, ele vai chegar em temperatura ambiente e ele começa a se derreter novamente. Então o chocolate que queimou não tem o que fazer com ele para virar casca de novo. Nunca que você vai jogar fora, pelo amor de Deus. Você pode comer de colher, você pode pôr num brigadeiro, você pode fazer fudge, chocolate com leite condensado, aqueles cubos maravilhosos e macios.
Você pode fazer ganache para rechear bombom, você só não consegue fazer casca, tudo bem? Se você queimou, deu calor demais, mas não foi muito em excesso, foi só um pouquinho, o que acontece é que quando você esfriar, ele vai voltar, ele vai temperar, pôr no molde, ele cristalizou, seu bombom tá pronto, você desenformou e deixou em cima da mesa. Ele vai secar, se ele tá na geladeira ele sua um pouquinho, aí ele seca, e aí ele vai ficar duro. Tá tudo bem. Só que, quanto mais brilhante for o seu bombom, eu, sua professora, sei que melhor foi o seu processo de derretimento. Se o seu derretimento não tá correto, o chocolate perde o brilho. Aí ele pode ficar fosco e ele pode fazer rios de gordura, que é o que a gente chama de fat bloom. É a gordura que fez uma película na superfície. Ela migrou para a superfície durante ali o processo de solidificação, de cristalização do seu chocolate. Ela migrou para a superfície porque você aqueceu demais, uma delas se desprendeu das outras, mas as outras ainda, vamos pensar assim, você estragou uma ou duas das 7. As outras 5 deram conta de ficar firmes e seu bombom virou bombom. Mas as outras 2 que você arrebentou, queimando elas naquele calor, elas estão soltas na massa e quando cristaliza elas vão em algum lugar. E a gordura não é mais leve que o resto, ela vai para a superfície. E aí eu vou botar uma foto aqui para vocês de aula minha, com o mesmo dia de aula e o mesmo chocolate, no mesmo dia, assim, só tinha aquele chocolate disponível, o que foi um processo de derretimento bem feito e o que foi um processo mal feito, onde a gente vê o fat bloom. É nítido, são rios de gordura sobre o chocolate, ok? Só para eu terminar esse assunto e não esquecer, quando você deixa o chocolate no carro, derreteu todo o chocolate que eu comprei no mercado hoje, porque eu deixei no carro à tarde. Então chega em casa, põe na geladeira, no outro dia você vai comer. Ele solidifica. Mas por quê? Porque ele não foi queimado, ele ficou a 38 graus, ele não queimou o seu carro, mas ele derreteu. Aí quando ele endurece, ele fica esbranquiçado, você já viu? Isso aí não é estragado e não é mofo, gente. Isso é o fat bloom. Isso é a gordura, porque como você não mexeu, ele estava dentro da embalagem, você não conseguiu rearrumar, você não fez temperagem nele, você não conseguiu reorganizar as moléculas de gordura, você deixou a barra lá na embalagem. Então, as gorduras que são mais sensíveis à temperatura foram para a superfície e ficaram lá. E quando você pôs na geladeira, ele endureceu e ela permaneceu lá, entendeu? Então, o chocolate esbranquiçado que ficou no seu carro depois esfriou é o fat bloom também. E a última forma que a gente enxerga isso é aquele chocolate que, se você não é chocolatra, como eu não sou muito, meu filho também não é. O meu filho, 4 meses depois, ainda tem tinha, quando ele era criança, ainda tem ovo de Páscoa no armário. Ele não come. Então, o que acontece? Com 3, 4 meses, você vê que aquele chocolate que você deixou parado no armário, ele ficou, se você já passou por isso, já viu, ele também acontece a mesma coisa. E isso acontece mesmo que ele não tenha pego o calor, por conta de algumas das gorduras que eu falei que demoram algum tempo para se solidificar, elas terminam de se solidificar lá com 3, 4 meses. Então ele também não está mofado, não precisa jogar ele fora. Provavelmente esse esbranquiçado do seu chocolate, que ficou muitos meses no armário, também é um fat bloom das gorduras, que são aquelas que vão demorando muito para fazer o seu caminho e se organizar na sua barra. O bom mesmo é você comprar o seu chocolate e comer. Isso é o bom. A última coisa importante que eu quero falar para vocês sobre derretimento, então, é a temperatura ideal para a gente derreter. E aqui o Robert Woolke tem uma tabela. Eu tenho essa tabela em outros livros também, só que eu tô com esse aqui na mão, então eu vou olhar para a tabela dele. E aqui ele não fala dos tipos de chocolate. Ele fala só daqueles tipos de gordura que eu falei para vocês e a temperatura de cristalização de cada uma delas, tá vendo? Elas variam de 17 graus a 36. Mas não é isso que eu quero mostrar. O que eu quero dizer para vocês é que cada um desses chocolates tem uma temperatura diferente de derretimento que ele suporta. Então, quando começou a ficar mole, já tá bom, tá? Se você não tem uma derretedeira que você pode programar entre 32 e 38 graus para derreter aquela sua massa, o ideal é que você tome todo o cuidado e eu vou te ensinar como fazer isso. Mas só para você saber, o branco, o ideal seria que derreter ele a 32 graus. Ele vai até 35, 40, mas não é bom. 35 vamos pensar que é o limite. O chocolate ao leite, ele é derretido entre 35 e 38 graus. Eu vou pensar
em 35. Eu vou fazer assim, ó, de 35 a 38 mesmo. O chocolate amargo, ele já aguenta mais. E ele também demora mais para derreter. Ele derrete a partir de 35, mas ele suporta até 42 graus para derreter. E os chocolates amargos, a mesma coisa. Quer dizer que se eu aquecer esse chocolate até mais de 40 graus, eu não estou prejudicando ele, mas não pode ser muito mais. Tudo bem? Então, quais são as formas de derretimento que a gente pode utilizar? A derretedeira é ter uma panela que derrete o chocolate, porque você enfia lá, programa no eletrônico, plim, 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 a temperatura que você quer e esquece. Ela vai mexendo e derretendo o seu chocolate. Você pode derreter no micro-ondas. É um bom método? É, mas vamos lá. Gente, eu tenho um monte de coisa para falar sobre isso. Eu preciso de água. A água é uma amiga nossa, né? Principalmente nesse calor. Mas ela é uma inimiga mortal do chocolate. O chocolate não pode, em nenhum momento do processo dele, pegar contato com umidade e com temperatura alta. Até agora eu só falei de temperatura, porque nenhum desses momentos teve água envolvida. Mas quando a gente derrete o chocolate e depois resfria na geladeira, tem vapor de água envolvido e aí começam os nossos problemas. E é verdade isso. Chocolate não pode ter umidade e nem calor em excesso. Calor eu já expliquei para vocês, eu acho que até enfatizei massivamente, certo? O micro-ondas, então, é um bom método de derreter o seu chocolate, porque não tem umidade. Porém, você não controla direito o calor, controla? Principalmente você que pega lá um pedação de chocolate, enfia no micro-ondas e põe há 5 minutos. Às vezes lá com 2, 3 minutos você olha, ele tá lá inteiro. Você já viu isso acontecer? Gente, o micro-ondas, ele derrete por vibração das partículas, ele começa pelo centro. Elas começam a vibrar, aí uma bate na outra, isso gera calor, uma bate na outra e o calor vai se expandindo. No centro, ele derrete antes. Por fora, às vezes, ele tá sólido e por dentro ele já tá queimando. Não sei se você já fez isso com chocolate, mas eu já vi fazer várias vezes e eu já fiz. Quando não sabia tudo isso que eu estou contando para vocês agora, óbvio. Então, quando você vai derreter um chocolate, o primeiro cuidado para qualquer método que você vai ter, você vai picar bem o chocolate. Eu tenho chocolate aqui. Picar bem o chocolate não quer dizer que você tem que ter o preciosismo de ralar, porque eu já vi dizer isso. Ai, eu aprendi com o chefe XYZ a ralar o chocolate. Gente, isso é preciosismo, isso não existe no dia a dia, na realidade. Agora, quanto menorzinho você picar o seu chocolate, sim, ele vai ter mais superfície de contato ali com o que quer que seja que você estiver usando para derreter e ele vai derreter mais rápido. Sim, é bom, mas não precisa chegar no ponto de ralar, ok? É picar pequenininho. Pedaços muito grandes são ruins. Agora, o pior de tudo é você deixar uns pedaços assim, uns pequenininhos. Porque daí o pequenininho derrete, o grandão não derrete. Aí você vai ter que ficar derretendo muito pequeno, botar calor, 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 queimando, 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 até que aquele pedação grande se derreta. Então, o mais importante é você raspar o seu chocolate picar homogeneamente em pedaços pequenos. Isso é um bom ponto para derreter o chocolate. E aí voltamos lá para o assunto inicial. A gente então estava indo para o micro-ondas. Se você não colocar pedaços grandes, isso já vai ser facilitado, né? Se não vai acontecer de você não ver ele derretendo. Segundo, como você não controla exatamente o calor que ele está recebendo no micro-ondas, a melhor forma é você de 20 em 20 segundos, pega de lá e mexe. Põe mais 20 segundos, pega de lá e mexe. Até que todo o chocolate se derreteu. Nesse processo, se em algum momento você achou que não derreteu tudo ainda, mas você mexeu, o ideal é fazer num bowl, numa bacia de vidro. Porque daí, se você... deixei no micro-ondas, ele ainda tem uns pedacinhos. Gente, você não quer dar o mínimo de calor possível? Às vezes, o calor da mistura já vai derreter aqueles pedacinhos. Deixa de ser ansioso e fica só mexendo. Às vezes, se é pouco chocolate, se você realmente cortou homogeneamente, ele vai terminar de se derreter. Como você sabe disso? Eu não falei que temperatura um pouquinho mais quente que uma madeira de bebê já está quente demais para o chocolate? Se você pôs 20 segundos, mexeu, 20 segundos, mexeu, 20 segundos, mexeu, 3 vezes. Tá quase tudo derretido, mas você encostou aqui e ele tá morno. Se ele tá um pouco mais quente que você, ele já tá na temperatura máxima, gente. Se ele estiver muito quente, você já estragou tudo. E isso sem usar um termômetro, ok? Dê o mínimo de calor necessário. Leve para o micro-ondas o mínimo de vezes necessária até que ele se derreteu totalmente. Se no final faltou um pouquinho para ele derreter,
Você continua mexendo, às vezes com o próprio calor do resto da mistura, ele termina de se derreter. Muito bem, este é um dos métodos, ok? Eu já falo da temperagem, vamos continuar sobre derretimento. Outro método de você derreter esse chocolate é no banho-maria. O banho-maria é bom. Sabe o que é ruim do banho-maria? O fato dele soltar vapor de água. Porque a gente esquenta a água do banho-maria, no mínimo a uns 60, 70 graus. E aí o que acontece? Ou às vezes a 100. A gente deixa ferver e daí desliga a água. Então, no banho-maria, a água sempre vai estar numa temperatura muito mais alta do que o seu chocolate poderia receber. Então, você tem que tomar muito cuidado. O que você vai fazer? Mexer sempre. E vai pôr de novo num bowl, numa bacia, numa travessa, num pirex de vidro. Por quê? O metal é um ótimo condutor de calor. Se você pega um bowl de batedeira, alguma coisa de metal, o calor vai passar muito mais rápido lá para dentro. É mais risco de você queimar. Plástico também é bom, mas o plástico segura demais, ele faz barreira. O vidro é ótimo. O vidro é um bom lugar para você derreter. O outro cuidado que você vai ter quando estiver derretendo no banho-maria é tentar pegar uma panela que o seu bowl encaixe nela e não que ele fique dentro. Por quê? Só porque você não pode encostar? Claro que não. É porque essa panela está com a água fervendo, ou que seja 80 graus. O vapor está saindo o tempo todo, não é? A água que está aqui, ela vai estar toda solta em moléculas de água, muita concentração de água aqui em volta do seu chocolate. E você não quer que ela entre aqui, mas ele não tem açúcar na composição? Bastante açúcar. O açúcar ele é higroscópico, ele puxa essa água. Ele vai atrair essas moléculas de água, elas vão entrar no seu chocolate. Se esse chocolate ficar com açúcar diluído em água, quando sua casca solidificar, você vai ter o sugar bloom. O sugar bloom é, de novo, uma superfície. Você só vai enxergar a fosca, mas ela não é gordura, não é moléculas de gordura, são cristalzinhos de açúcar na superfície. Porque esse açúcar se derreteu em presença da umidade. Isso acontece na umidade do vapor durante o preparo e acontece na umidade que o seu chocolate pega na geladeira quando você usa a geladeira para solidificar o seu chocolate. E infelizmente com o nosso clima, muitas vezes a gente acaba colocando ele na geladeira para ele endurecer a casca. E aí ocorre muito comumente o sugar bloom. Então a minha sugestão, se você for usar o banho-maria, para não acontecer isso, é você usar uma panela menor, de forma que o seu bowl encaixe na panela e o vapor fica aqui embaixo, mas não aqui em cima. E do mesmo jeito que está no micro-ondas, você vai ficar o tempo todo mexendo. Eu gosto muito mais de derreter na panela. Sabe por quê? Porque eu fico olhando para ele, eu sou chata, eu gosto de ficar aqui, ó. Porque eu sei que se ele passar do ponto, ele queima. Então, fica você o tempo todo mexendo. E aí você pode testar ou no seu pulso, ou aqui, ó, na beirada do seu lábio. É uma área muito sensível do seu corpo e a gente consegue sentir a temperatura quente facilmente, ok? Então são bons lugares para você testar a temperatura do chocolate. De novo, tudo isso eu não estou te ensinando a usar termômetro ainda, certo? Aí, vamos supor que você fez um bom processo de derretimento, tomou cuidado para o seu chocolate não queimar. A gente vai fazer um realinhamento dos cristais de gordura, das moléculas, não vai? A gente vai fazer a temperagem. A têmpera, o que é? É o resfriamento rápido desta massa de chocolate derretida para a gente fazer o realinhamento. Você pode fazer a temperagem no banho-maria invertido, que é, você acabou de fazer isso daqui, você pega isso daqui e põe no gelo. É bom, é bom. Porém, mesma coisa. A gente não tem cuidado com a água, o gelo é a mesma coisa. O gelo também vai estar condensando água por causa da diferença térmica. Então, olha, coloca numa bacia com água e gelo, e tenta deixar uma bacia menor, que você consiga encaixar. E também isso é bom, sabe por quê? Para não ter risco de pingar a água. Às vezes você tá ali mexendo aquele coisa e pinga uma gota d'água. Gente, se isso acontecer, não, pelo amor de Deus, não mexa. Se você tentar sumir com aquela gota mexendo, vai causar um estrago. Você vai ter que fazer ganache de novo, perder o chocolate. Se acontecer isso, você vai tentar pegar uma colher e tirar aquela gota de água daquele chocolate e jogar aquilo ali fora. Não tente misturar. Mas enfim, é mais seguro para você não pingar nada. O que você vai fazer? Você vai mexer essa massa que está totalmente líquida, mexer, 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 até você resfriar ele. Você vai olhar a temperatura de novo aqui. Você não está a 36 graus? Se você encostar aqui na boca e sentir um fresquinho, já está pronto. Ele não precisa engrossar, gente. Quando ele engrossa, ele já está muito menos de 30 graus. Ele já está solidificando. E não é isso que você quer ele completamente líquido para modelar ele nos seus moldes. Então, você só precisa resfriar por volta de 28 graus.
ok? Essa é a temperatura ideal para o resfriamento do chocolate, na temperagem. Para fazer a mesma coisa de outra forma, você pode fazer por um processo chamado semeadura. Não sei se você já ouviu falar. O que é a semeadura? Eu tenho esse chocolate aqui. Eu pego 1/3 dele e separo num potinho, não na minha mão, num potinho bonitinho. Derreto esse daqui. E depois que eu derreti, eu vou jogar aquele que eu não derreti aqui. E vou mexer. A semeadura é um bom processo de derretimento do chocolate. É ótimo. Porém, qual o cuidado que você tem que tomar na semeadura? O cuidado de picar tudo homogêneo, que é o cuidado que você tinha que ter tomado antes para derreter. Por quê? Você concorda que você não esquentou demais aquele chocolate quando derreteu? Você respeitou a temperatura. Se você jogar aquele chocolate sólido num chocolate derretido, mas o chocolate derretido não está muito quente, ele não vai ter muito calor para dar para o outro e derreter o outro, você concorda? Então, se você tem tudo certo, esse chocolate que você está jogando, fazendo a semeadura, não pode estar muito grande. Então, tudo tem que ter sido muito picadinho. Porque daí sim, dá tempo do chocolate que estava sólido derreter e o frio dele vai fazer com que o chocolate que estava líquido dê essa temperatura, né? Perca calor, eles vão trocar calor. E aí sim você vai ter uma massa homogênea numa temperatura fresquinha, que deve estar por volta de 28 graus. Então, beleza, é uma forma bem legal de fazer o processo de temperagem. A última forma de fazer o processo de temperagem, você precisa ter um ambiente climatizado, porque ela é feita na mesa. E é muito importante que a sua mesa seja uma pedra, porque a pedra é muito mais gelada, mantém muito melhor a temperatura do que a sua bancada de metal. Então, a outra forma é você fazer na bancada. Você derrete o seu chocolate todo, despeja ele numa bancada e vai pegar uma espátula, um remo, vai pegar utensílios e vai ficar virando ele para lá e para cá, de forma que ele se espalha naquela bancada gelada, aí você puxa ele de volta. Ele se espalha e você puxa ele de volta. Gente, esse é o melhor método. Por quê? A velocidade do processo de temperagem importa. Quanto mais lento ele for, mais chance você tem de arrumar bem as suas moléculas de gordura. Mais chance você tem de que o seu chocolate lá no final fique brilhante, ok? Então, quanto mais lento for, né? Também não tem que demorar 5 horas, mas assim, existe um tempo mínimo para essa temperagem acontecer. O gelo é ruim porque ele é muito rápido, sabe? Então, se fosse uma água fresca, era melhor que o gelo. Mas assim, o gelo é muito rápido, então não fica tão perfeito. A semeadura é boa, mas tem essas questões que eu falei, do tamanho do grão, ele tem que derreter. O que acontece muito comumente na semeadura? Nossa, aquele chocolate que eu semeei não derreteu. Aí eu tenho que levar todo mundo de volta para o banho-maria, derreter. Pô, se eu levei de volta para o banho-maria, eu tenho que temperar de novo. Você acaba tendo mais trabalho. E na bancada isso não acontece. Só que para você fazer isso e dar certo, você tem que estar com o ambiente a 18, 19 graus. Não basta o seu ambiente estar a 23, 24 graus. Não basta ter só uma pedra fresca. O ambiente tem que colaborar. Por isso que muita gente no Brasil se mata fazendo chocolate às 3 da manhã, porque é o único horário que a temperatura da sua cidade permite. Sim, a gente faz isso. Nós, confeiteiras, fazemos isso para entregar esse docinho para você. Entenderam, então? Esse processo na bancada, a gente despeja o chocolate, vai mexendo para lá e para cá, até que a gente encoste e ele esteja fresco. Tati, basta só usar a sua boquinha para ver isso? Não. O ideal é você ter um termômetro em todas essas etapas. O chocolate derrete nessas temperaturas que eu deixei aqui, então você pode aferir com o termômetro todo o tempo, para nunca deixar ele passar da temperatura. E aí, se você tem um termômetro, não me preocupo, você vai medir com o termômetro e vai manter ele nesse padrão. Esse termômetro pode ser de mergulho, de mercúrio, que ele mergulha na mistura. Não o mercúrio lá dentro, por favor, senão você morre. Você coloca o termômetro aqui, mergulha na massa derretida e você vai ver a temperatura. Ou você pode até usar o termômetro a laser. O laser, ele afere a temperatura da superfície, mas já é suficiente. Você não está mexendo o tempo todo? Então a temperatura vai estar sempre, eu vou dizer, a temperatura da superfície vai estar igual a do meio dessa mistura. O que você não pode pus para derreter, aí tá toda hora só fazendo assim sem nunca mexer. Aí a temperatura aqui de fora é diferente da de dentro. Então você vai medindo a temperatura e mantendo ele durante o derretimento nessa margem, que se você olhar é uma margem média de 35 graus. Então você pode sempre derreter ele nessa temperatura. E depois, durante o processo de temperagem, você vai resfriar. Também tem diferenças, cada chocolate desse precisa de uma temperagem, uma temperatura um pouco menor,
Mas no básico, entre 26 e 28 graus tá excelente. Não precisa ficar mais frio que isso, até porque mais frio que isso ele começa a ficar grosso até que ele endurece. Ele não pode endurecer na temperagem, ele tem que endurecer no molde, ele tem que cristalizar no molde dele, beleza? Ai, gente, e eu acho que é isso, eu tô pensando assim, eu acho que eu trouxe para vocês tudo o que importava, né? Vocês entenderam que tanto o processo de deixar a casca feia, que tem nome quando é gordura, fat, quando é açúcar, sugar, tanto essa superfície de gordura fosca, feia, quanto a superfície de açúcar fosco, feio, tem a ver com presença de água, com excesso de calor, nos processos de derretimento do chocolate e água durante a temperagem ou mesmo no processo de derretimento também. Então, assim, fazendo um bom derretimento e uma boa temperagem, esse chocolate está pronto para ser utilizado. Eu espero que, com você tendo entendido as formas de fazer, as vantagens delas e como a gente faz cada uma delas, fique mais fácil para quando você estiver manuseando, entendeu? Que você consiga achar suas soluções na sua cidade do jeito que você tem, com seus recursos. Se você tem a pedra é uma coisa, se o lugar é frio é uma coisa, se o lugar é quente é outra. Sabe, com você se adaptar melhor aos meios que você tem para fazer o trabalho que você quer fazer com seu chocolate. Mas chocolate é sim delicado. Aí tem algumas coisas que eu anotei, mas acho que não são assim, são só para dar uns toques para vocês, que é com relação à conservação e durabilidade, é uma delas. A conservação de chocolate. O chocolate, depois de feito e derretido, ele tem que ser temperado para solidificar. Você tem que usar ele, seja no molde ou para fazer ganache. Depois dele ser temperado e derretido, quantas vezes ele aguenta? Gente, a minha sugestão é que você nunca derreta e tempere o chocolate mais de 3 vezes para usar. Por que eu tô falando isso? Vamos só contextualizando, porque eu acho que eu fico imaginando uma coisa e não explico para vocês. Eu faço chocolate todo dia para vender. Mentira, eu não faço. Vamos supor que eu fizesse. Aí hoje sobrou chocolate. Amanhã eu vou derreter ele e fazer de novo. Claro que eu não vou jogar aquele produto nobre e caro no lixo, mas tem limite, tanto de vezes que eu posso fazer isso. Então assim, tente derreter mais ou menos a quantidade de chocolate que você vai usar naquele dia. Se sobrar um pouquinho, tudo bem. Derreta, pique aquele ali novamente junto, tente usar aquele como semeadura para que você não tenha que derreter de novo. Porque por mais que a gente tome cuidado, a gente não é robô. A gente, graças a Deus, a gente não consegue fazer exatamente nas temperaturas ideais nada aqui. Se você não tiver uma derretedeira, ele vai passar um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho. Ele vai pegar um pouquinho de umidade do ar, mesmo que você tenha usado micro-ondas ou feito um banho-maria na panela menor, porque tem a umidade do próprio ar. Não tem dia que tá 80% de umidade do ar, aí chove, né? Mas existe. Aliás, quando tá menos de 30% é alerta sanitário. Imagina quanta água é isso, gente. Quanta água suspensa no ar tem. Então, a gente está sempre tendo esses fatores de risco para o chocolate no nosso ambiente. Então, por mais que você tome cuidado, você vai queimar um pouquinho e vai fazer alguma coisinha ruim na temperagem. Nunca vai estar perfeito. Então, você faz uma vez, derrete e tempera. Pega o mesmo chocolate no outro dia. Você fez uma bacia e sobrou metade. Aí no outro dia você derrete e tempera. Ainda sobrou metade. Aí você derrete e tempera. Por mais que você tome cuidado, esse chocolate uma hora não vai estar tão bonito. Aí o ideal é você usar ele para uma ganache ou para outra coisa. Mas, em relação à conservação, então assim, chocolate ele dura muito tempo. Ele é uma massa de gordura e açúcar. São 2 produtos conservantes. A gente não faz conservação de carne em gordura, a gente não faz conservação de frutas em calda de açúcar, então são produtos conservantes. Ele não estraga fácil. Na verdade ele não estraga, tá? Mas a indústria tem que pôr validade nas suas coisas, né? Obrigatório, até o sal tem validade e ele não estraga nunca, ele poderia durar eternamente. Então o chocolate dura, mas independente da questão da validade que a indústria tem que colocar, o que vai acontecer é que pode ter uma formação no fat bloom com o tempo, que eu expliquei para vocês, a barra fica muito tempo parada, então ela pode ficar fosca, pegou umidade, pegou calor, por mais que você não tenha percebido, mas aquele dia fez muito calor na cidade, seu chocolate derreteu lá no armário, aí chegou de noite, esfriou, ele solidificou de novo, e tudo isso vai deixando ele feio, mas não quer dizer que ele está estragado. Ele dura muitos meses, mas vamos pensar que depois de feito, ele dura 3 meses. Porém, se você fez bombons e os seus bombons são recheados de coisas moles, como geleias ou trufas, não há milagre. Depois de algum tempo, esses recheios vão estragar. Aí, quando tem recheio, no máximo 30 dias, e olhe lá, depende do recheio que você tem. E aí, onde guardar? A gente deve guardar longe da geladeira, gente.
Só que aí vem aquela questão, aí eu vou contar o caos da tragédia agora. Mas assim, longe da geladeira, porque a geladeira, mesmo que ela seja frost free, que é aquela geladeira que não circula umidade interna, o que acontece? Se eu puser essa garrafa de água na geladeira e tirar da geladeira, ela não sua, não forma gotinhas de água? O que é essa gotinha? Você já pensou sobre isso? É a diferença de temperatura entre a água, que estava 10 graus dentro da geladeira, e o ar, que está 40 graus. Quanto mais quente o ambiente externo, ou mais frio o que está lá no interno, quando você tira, a água presente no ar, lembra que eu falei que tem 60% de umidade aqui no ar hoje? Ela condensa em contato com essa superfície mais fria. É assim que forma as gotinhas. Então, mesmo que você esteja numa geladeira frost free com seus bombons, o fato é que quando você tirar de lá, eles vão vir aqui para a bancada e vão suar. E quando eles suarem, eles vão lavar todo o açúcar e o seu chocolate, que era lindo e brilhante, ficou cheio de sugar bloom. Ficou todo cheio de açúcar na superfície e ficou feio e perdeu o brilho. Por isso que a gente não pode deixar ele na geladeira. Na verdade, o que a gente não pode é dar um choque térmico muito grande nele. Mas eu entendo você, eu sou brasileira, eu sei que é quente. Então, se você precisa trabalhar com chocolate, tente usar chocolates mais como fracionado, mais resistentes à temperatura da sua cidade. Se você vai usar chocolate nobre, a minha sugestão é você ter um ambiente com ar-condicionado. O ar-condicionado é o ideal para você trabalhar com chocolate, tanto para você fazer, quanto para você temperar, quanto para você guardar. E foi assim que uma pessoa, infelizmente, produzindo chocolate para um evento, tinha feito quase 3.000 bombons e estavam todos em caixas, prontos para ser entregue para o cliente. Alguns só faltavam ser finalizados. Em Piracicaba, um lugar muito quente, e aí o que aconteceu foi que acabou a energia. E aí o ar-condicionado do quarto, onde estava tudo armazenado, se desligou e aí os chocolates derreteram todos. E isso é uma tragédia na vida de alguém, de qualquer pessoa, né? Isso é uma tragédia que pode acontecer, mas não é comum. Vamos pensar, tendo isso deixado... Nem sei porque eu contei, acho que a gente podia até cortar, muito triste. Mas o fato é, o ar-condicionado é o ideal, é perfeito. Porque daí o ar-condicionado mantém o ambiente seco, então não tem umidade, e fresco. É tudo que você precisa. Se você não tem um ar-condicionado, a minha recomendação é não faça chocolates quando tiver mais de 30 graus na sua vida. Mas se você vai fazer, deixe numa geladeira frost free os seus bombons e tire eles de lá à noite e ligue um ventilador em cima deles. Além de você tirar eles num momento que não tá uma diferença entre, ou pelo menos a menor diferença, né, entre a temperatura de fora, porque de noite deve estar 25 graus e a sua geladeira tá a 10, então só tem 15 graus de diferença. Não é bom, mas é menos mal do que tá 25 graus de diferença. Então assim, tente tirar à noite, liga o ventilador em cima dos bombons para que, se houver formação de gotículas na superfície, elas logo sequem, e deixe eles suando durante a noite. No dia seguinte, eles vão estar secos e você vai poder embalar para vender ou para levar para onde tiver que levar. E leve correndo. E eu espero que onde for vai ter ar-condicionado. Essa é a melhor forma de armazenar. Eu acho que é isso. A última informação que eu tinha selecionado um lembretezinho aqui sobre custo para passar para vocês é porque os chocolates são mais baratos, conforme, mas acho que isso eu já falei lá no início, né? Conforme a qualidade dos materiais componentes na barra. E isso vai fazer com que você tenha um custo menor na produção. E aí são as suas escolhas em relação à qualidade que você quer, o gosto que você quer, o público que você quer atender. Eu falo sempre que o que a gente não pode é mentir, já, gente. Nunca, 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 nunca. Então, se eu falo aqui para o meu cliente que meu bolo é reduzido em açúcar e gordura, ele é em 40% e fui eu que reduzi, eu reduzi de todos. Não é mentira. Se eu falo para o meu cliente que eu não uso corante, eu não uso. Nenhum bolo meu tem corante artificial. Nenhum bolo meu tem uma gota de essência, porque não existe essência na bolo de mesa. É tudo a nozes de verdade. Aí eu não ponho nozes e uma gotinha de essência para melhorar o gosto. Não, não vai essência. Então não minta para o seu cliente. Se você vai usar chocolate nobre, é nobre. Se você vai usar chocolate belga, é belga, ok? Se o seu cliente já tiver provado algumas vezes um Lindt, um Milka, um Valrhona, um comum da Nestlé, ele sabe a diferença de sabor entre eles. E mesmo que ele não soubesse, isso a gente não faz. Então não faça bombons fracionados dizendo que é chocolate nobre, isso não se faz. Então eu acho que a gente tem que ser honesto e vender para o nosso público o que ele quiser comprar. E aí essa questão do calor vai ser muito mais uma escolha de você e do seu cliente para usar o produto.
beleza? Eu acho também que quem investe para trabalhar com chocolate de alto padrão pode comprar um ar-condicionado. E aí vai trabalhar num ambiente climatizado, aí tudo dá certo também. Gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu deixei anotado algumas questões sobre a resolução, mas eu falei o que importava, tá? Se vocês quiserem, eu vou fazer assim, eu vou deixar o link da RDC 723 de 2022, que é mais recente, que ela dá um pouco de definição de como se faz e quais são os percentuais de cacau para os chocolates em pó. E a gente tem a resolução, eu tenho que até verificar, mas a resolução que fala do chocolate, ela é de 78. É ela que fala atrasadíssima, né, gente? Ela tem a minha idade, quase 50 anos. Então, eu tenho que ver se é ela que está em vigor hoje para rotular chocolate. Mas se for ela só diz assim, ó, só para vocês terem uma noção. Chocolate é um produto que contém ou não sólidos de cacau. Pronto. Só essa definição já... Eu ia dizer tudo, mas não pode falar assim, né? Tem que dizer que estraga tudo. Porque pensa, se eu tenho com sólido de cacau, eu chamo de chocolate, se eu não tenho, eu chamo também. Se eu tenho 1% de sólido de cacau, eu posso chamar de ao leite? Posso. E se eu tenho 1% de chocolate meio amargo, eu posso chamar de meio amargo? Se a legislação não está dizendo nada que você não pode, você pode. Então quer dizer que você pode ir lá, pegar um monte de coisa que imita chocolate, por, sei lá, corante marrom, escrever chocolate meio amargo, pôr açúcar e pôr 1% de sólido de cacau e vender como chocolate amargo. A legislação importa muito para que nós, consumidores, não sejamos enganados. Hoje, a legislação, essas questões de padrão de rotulagem estão muito melhores. Então, o que eu prometo eu vou pesquisar e eu vou deixar no link desse vídeo a legislação mais atualizada que tem, que eu não sei se é essa de 78 mesmo, que é a que eu ainda tenho aqui nos meus slides, não aqui no computador, mas eu vou verificar para vocês e aí eu deixo os links para vocês poderem consultar e ver o quanto a gente tem de falhas ainda assim nessa questão de rotulagem. Então é importante a gente ter esse conhecimento, por isso que eu estou trazendo ele para vocês não serem enganados, apesar de que lá escritinho não está tudo, mas eu acho que aqui eu consegui trazer um resumão de tudo que vocês precisavam saber, né? Foi essa a minha intenção. Bom, um beijo a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou ensinar ganaches padrão e eu vou ensinar por que em cada um desses tipos de chocolate que eu falei, que é justamente por causa, de novo, da presença de gordura em relação à quantidade de sólidos, a gente tem texturas diferentes para cada uma das ganaches para fazer recheio trufado, para os seus ovos ou para os seus bombons. Então o próximo vídeo é prático, a gente vai junto derreter chocolate e fazer as 4 principais ganaches, a branca, ao leite, meio amargo e super amargo. Então não deixe de acompanhar também o próximo vídeo para você se orientar e saber como atuar para os seus bombons. Eu estou começando na Páscoa, mas eu acho que para sempre, né? Beijo a todos e até mais! E aqui estão os links de outros vídeos nossos que você também pode gostar. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações com as nossas novidades.